eu também quero falar com vocês, gente, sobre um outro assunto que me parece muito importante também. E eu tenho elogios e críticas ao Lula. E é importante a gente falar isso porque, às vezes, o pessoal pensa que porque a gente votou no Lula, estou falando por mim, eu votei no Lula, porque eu fiz campanha para o Lula contra o Bolsonaro, tem gente que acha que a gente é lulista, que a gente vai bater palma para tudo que o Lula fizer. E eu não funciono dessa forma. Eu elogio o Lula quando ele acerta e critico quando erra. É claro que no momento de eleição, é claro que se estiver disputando com a extrema-direita, eu vou minimizar as críticas naquele momento, em cima da hora da eleição e tal, é óbvio, porque existe uma questão maior ali em jogo. Mas Lula já foi eleito, Lula ganhou, e eu tenho elogios e críticas ao que ele fala numa reportagem que eu quero mostrar para vocês da Folha de São Paulo. É uma reportagem sobre juros, é uma reportagem sobre o tema do Banco Central. Vamos mostrar a reportagem e vamos comentar. Deixa eu só ver meu nome. É uma vergonha esse aumento de juro, diz Lula em novas críticas ao Banco Central. Em evento no BNDES, o presidente pede a empresários que reclamem de taxas altas. Logo de cara, o primeiro comentário. Ele pediu que os empresários reclamem. Realmente, os empresários que se importam com a produção nacional, que querem produzir no país, que querem investir, juros altos prejudica eles, porque restringe o consumo interno das famílias e impede o crescimento de negócios no Brasil. Então, empresários que têm interesse em investir na economia real do Brasil devem reclamar dos juros altos. Mas por que a fala de Lula não faz tanto sentido quando você examina com mais cuidado? Porque a maioria dos empresários que ouviram ele falar isso provavelmente ganham muito dinheiro com especulação financeira, ganham muito dinheiro com dividendos empresariais e se beneficiam de juros altos e se beneficiam de um mercado financeiro, né, da forma como se funciona o sistema de dívidas e de juros no Brasil. Os juros altos muitas vezes beneficia gente que tem ações na bolsa, gente que ganha dinheiro em dividendos sem pagar tributos. Por isso que nós temos que voltar a tributar dividendos e com progressividade. Porque quem tira pouco de dividendo deve ser menos taxado e quem tira muito de dividendo deve ser muito mais taxado, obviamente. Até para estimular investimento na economia real. Esse deve ser um dos mecanismos para estimular a economia, investimento na economia real. Então, a fala de Lula tem elementos corretos, os juros é alto no Brasil, os juros no Brasil deve ser combatido, mas tem problemas. Vamos à fala do Lula e vamos comentando enquanto a gente analisa. Lê a reportagem da Folha de São Paulo, do Nicola Pamplona e do Leonardo Vicelli. Eu acho que é assim que pronuncia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou nesta segunda-feira as críticas à atuação do Banco Central e disse que a atual taxa de juros no país, a atual taxa de juros Selic, é uma vergonha. Não existe justificativa nenhuma para que a taxa de juros esteja em 13,5% ao ano. É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros. A manifestação ocorreu durante a posse do novo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Mercadante disse que o Brasil não pode ser apenas exportador de commodities agrícolas e que não pode ser a fazenda do mundo. Tem duas coisas aqui. Uma é que Lula está correto em criticar os juros do Banco Central e está alto demais, realmente. Dois, que o Aloysio Mercadante está falando que o Brasil não pode ser apenas um exportador de commodities, dos produtos agrícolas. Né? Não pode ser o fazendão. Né? Exportar apenas carne, exportar apenas nossas frutas, nossos vegetais. Né? Nós temos que trigo, enfim, nós não podemos ser apenas exportadores de soja. Né? Isso é muito pouco para o futuro do Brasil e é ruim para a nossa balança comercial.
Aí o Lula diz uma coisa com a qual eu tenho problemas. Ele diz: o problema não é de banco independente, não é de banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos. A segunda parte é verdade. O Brasil tem um problema de viver com juros altos. Mas um banco central independente favorece a manutenção de uma política de juros altos. E se o Banco Central respondesse mais aos interesses da população e dos seus representantes, poderia existir uma política que controlasse os juros. Aliás, existe um projeto de lei feito pelo grupo da Auditoria Cidadã da Dívida, a Maria Lúcia Fatorelli, que eu entrevistei no meu canal A Nova Máquina do Tempo, e ela, a Maria Lúcia Fatorelli, ela coloca claramente que é possível ter uma legislação que limite os juros no Brasil, que limite, por exemplo, os juros de empresas de cartão de crédito que colocam 300, 400, 500, 600% de juros, juros absurdos que empresas praticam no Brasil, essas empresas de cartão de crédito. E é possível legislar isso. Existe uma dimensão, inclusive, internacional sobre isso. Qual é a dimensão internacional? Legislação que limita juros existe em outros países. Não existe apenas, não seria apenas no Brasil que existiria isso, caso uma legislação como essa fosse aprovada. E já existe em vários outros países europeus, em vários países de primeiro mundo, tem legislação proibindo práticas de juros altos. No entanto, portanto, seria muito importante que o Brasil ingressasse nesses países que limitam os juros. Né? Quero lembrar a vocês que, se vocês puderem dar superchat, super sticker, quiserem fazer comentários, quiserem tirar as dúvidas, fiquem à vontade e para contribuir no canal, a gente agradece bastante. E eu estou à disposição de vocês aqui para tirar dúvidas e para fazer comentários sobre os seus comentários, não é? Então, vamos lá. O presidente ainda conclamou setores como o empresariado a fazer cobrança sobre o nível de juros do país. Lula disse que a classe empresarial precisa aprender a reivindicar e reclamar dos juros altos. Quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. O único dia em que a Fiesp falava era quando aumentava os juros. Era o único dia. Agora eles não falam. Aí eu vou ter que explicar para o Lula por que a Fiesp falava naquela época. Eu acho que ele sabe, mas ele não quis dizer porque ele não quis aborrecer a Fiesp mais do que ele aborreceu com essa fala. Porque se ele dissesse o que eu vou dizer aqui, aí o povo da Fiesp ia ficar muito bravo. Talvez não convidasse ele a dar discursos por lá. A Fiesp falava contra juros altos na época que ele era presidente, porque ele era de origem sindical, porque ele era uma pessoa de origem de esquerda. E o pessoal da Fiesp, predominantemente, são liberais, de direita e preconceituosos, com uma pessoa de origem nordestina que virou presidente do Brasil. Você acha que o pessoal da Fiesp gosta disso, a maioria que está ali? Então, quando os juros cresciam, reclamar com o governo era uma oportunidade de externalizar o preconceito, de externalizar ódios, de externalizar elementos da ideologia. Agora, quando o Banco Central é independente, aumentar juros virou controle da inflação. É importante entender que o discurso ideológico é o que determina como você se posiciona em determinadas circunstâncias. Os juros, o aumento de juros existia naquela época e existe agora. A diferença é que agora o Banco Central está sendo controlado por um liberal. E também grande parte do empresariado vem passando por um processo de deixar de investir na economia real e passar para investir na especulação financeira e ganhar dividendos empresariais. Para esse empresariado que faz investimentos financeiros, no mercado financeiro, e não na economia real, ou cada vez menos na economia real, juros altos é bom para eles. Eles gostam de juros altos. Juros altos fazem mal para pequenos comerciantes, para pequenos empreendedores, para donos de lojinha, para quem depende do consumo das famílias. Esses empresários se prejudicam com juros altos. Mas esses empresários, no Brasil, leem material liberal e a maioria deles são
ideologicamente colonizados por uma ideologia liberal e defendem muitas vezes políticas de juros que prejudicam eles próprios. Enfim. Na última quarta-feira, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano pela quarta reunião consecutiva, a primeira desde que o presidente Lula tomou posse. A autoridade monetária também sinalizou que deve deixar os juros no nível atual por mais tempo. O presidente e ministro consideram que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado por quem? Pelo Bolsonaro, traiu a confiança do governo que contava com o órgão para participar de um esforço conjunto para o Brasil superar os problemas econômicos atuais, sem passar por uma recessão, como mostrou a coluna de Mônica Bergamo. As críticas de Lula à condução do Banco Central, porém, têm ampliado a expectativa de inflação e pressionado os juros, gerando efeito contrário ao pretendido pelo governo. Claro que quando ele critica o Banco Central, os empresários que ganham dinheiro com juros altos ficam receosos de realizar investimentos até mesmo na Bolsa de Valores, e isso pressiona uma expectativa de inflação maior. E por que a expectativa de inflação aumenta? Porque se acredita que a única forma de conter a inflação seria aumentando os juros. A crença vira realidade, se materializa quando ela é compartilhada por tantos agentes econômicos. Como o Brasil poderia dramaticamente reduzir os juros? E dramaticamente reduzir, não juros, primeiro. Os juros tem que ser por lei, tem que ser por legislação e mudança na condução do Banco Central. Mas como o Brasil pode reduzir a inflação? O Brasil pode reduzir a inflação atuando na política de preço da Petrobras. O Brasil pode reduzir a inflação modificando a política de preço da Petrobras para ser custo mais lucro, e se mudar a política de preço da Petrobras, instantaneamente o preço da gasolina e do diesel no Brasil cair, já que esse preço impacta em todos os preços da comida e dos produtos de limpeza e todo o resto da cadeia produtiva, todo o preço demais vai cair.